10 estereótipos sobre o Japão e os japoneses, vamos lá. A ideia de que todos os japoneses são muito magros e esguios é um estereótipo comum. De fato, muitas pessoas comentam sobre as dietas japonesas e a magreza da população. É verdade que muitos japoneses parecem mais magros, com ossos finos, principalmente em regiões como Kyoto, famosa por sua cultura tradicional e ritmo de vida mais lento. Contudo, essa percepção muda ao se comparar com Tóquio, metrópole vibrante e cosmopolita com uma população mais diversa e, em média, com maior porte físico. A diferença é notável, especialmente em relação à altura e à proporção corporal. No meu tempo em Kyoto, lembro-me de observar a alta incidência de pernas arqueadas em mulheres, possivelmente uma característica genética regional influenciada pela longa história de isolamento geográfico do Japão. Esse isolamento, devido à sua condição insular, levou a um acasalamento predominantemente endogâmico por séculos, o que pode explicar algumas características físicas mais pronunciadas em certas regiões. Além disso, a taxa de pessoas com deficiência intelectual no Japão é relativamente alta, fato visível na frequência com que se encontram indivíduos com síndrome de Down, por exemplo, recebendo auxílio de seus familiares. Observa-se uma concentração maior desse grupo em pontos de ônibus, onde são frequentemente transportados em ônibus especiais para atividades regulares, um serviço dedicado e comum no país. A maior diversidade genética de Tóquio, devido à imigração ao longo dos séculos, especialmente de chineses e coreanos, contribui para a diferença fenotípica entre a capital e outras regiões. Muitos japoneses de Tóquio têm ancestrais estrangeiros, o que se reflete na maior diversidade física. Outro estereótipo é o da japonesa como esposa ideal, uma dona de casa dedicada que cozinha, lava, limpa e cuida dos filhos enquanto o marido trabalha. Embora a sociedade japonesa seja tradicionalmente conservadora, e a expectativa de que a mulher se dedique aos afazeres domésticos ainda seja forte, especialmente em regiões mais conservadoras, a realidade é muito mais complexa. Observa-se, sim, uma forte tendência à divisão de trabalho tradicional nas famílias, mas há uma crescente mudança na dinâmica familiar, com maior participação das mulheres no mercado de trabalho e divisão mais igualitária das tarefas domésticas, especialmente nas gerações mais jovens, que buscam um equilíbrio melhor entre vida profissional e pessoal. No entanto, permanece um conservadorismo considerável. Em minha experiência pessoal, lembro-me de uma festa universitária em Kyoto onde as estudantes japonesas, mesmo jovens, demonstraram um forte senso de organização e limpeza, limpando e arrumando tudo após a festa com uma eficiência admirável. Um estudo sobre a reação das mulheres japonesas à infidelidade do marido mostrou que uma grande parcela delas tende a não tomar medidas drásticas, apesar do sofrimento. A cultura japonesa de evitar conflitos diretos e preservar a harmonia social é um fator crucial aqui. A crença de que todos os japoneses conhecem perfeitamente os kanjis é outro estereótipo. A verdade é que o domínio dos kanjis varia muito, dependendo do nível de educação e da prática individual. Mesmo professores japoneses podem ter dificuldades com a escrita de alguns caracteres, especialmente considerando a menor frequência de escrita manual na era digital. A dependência crescente de computadores e smartphones para a escrita tem diminuído a prática da caligrafia, e consequentemente o domínio da escrita manual de kanjis. A ideia de que todos os japoneses são baixos também é um equívoco. Embora a altura média dos japoneses seja menor que a de outras nações, há uma grande variedade de alturas, e em Tóquio, por exemplo, é possível encontrar pessoas altas, especialmente homens. A diferença de altura em relação aos coreanos, por exemplo, é notável, possivelmente devido ao serviço militar obrigatório na Coreia do Sul que promove um desenvolvimento físico mais intenso. Finalmente, o estereótipo de que os japoneses nunca dizem não diretamente é parcialmente verdadeiro. A cultura japonesa valoriza a harmonia e evita confrontos diretos. Para evitar ofensas, frases evasivas são frequentemente usadas em vez de um não direto. Expressões como sou um pouco, que não representam um sim ou um não categórico, servem como forma indireta de recusar algo sem causar constrangimento. Essa cultura da comunicação indireta leva muitas vezes a interpretações errôneas por parte de estrangeiros. A vida social intensa e o longo tempo dedicado ao trabalho e aos estudos fazem com que seja complicado estabelecer amizades e encontros com pessoas no Japão. A cultura do nomikai é um exemplo da dedicação ao trabalho e às relações sociais que muitas vezes envolve compromissos que afetam o tempo livre.